bom ter você aqui no meu canal do YouTube. Eu sou o Valdson Braga e hoje a gente vai bater um papo que com certeza vai trazer uma mensagem, sabe, de paz, de esperança e entender também o que se passava na mente de um dos grandes artistas, Van Gogh. Vem comigo que eu vou te mostrar os segredos que se escondem por trás de uma das obras mais conhecidas do mundo, a obra Noite Estrelada. Em 1889, Van Gogh pinta a sua obra famosa Noite Estrelada. Detalhe, nesse momento ele estava passando por momentos de angústia, de solidão, de depressão, e ele mesmo se internou em busca de ajuda e de tratamento. O interessante é que essas questões emocionais faz com que muita gente se identifique, principalmente os jovens, com as artes de Van Gogh. O lugar que ele dormia era um quarto pequeno e era exatamente dessa janela que ele olhava para o céu e pintava a obra Noite Estrelada. Curiosidade da obra, essa pintura é exatamente no horário aproximadamente do amanhecer do dia, não era 100% noite. E o que chama muita atenção é exatamente as estrelas que estão em formatos de sol. Van Gogh tinha um sonho na sua adolescência de se tornar pastor de uma igreja, mas ele foi estudando teologia para buscar a sua formação, acabou se decepcionando, pois os seus professores falaram para Van Gogh que ele não tinha uma oratória boa para ser pastor. Muito frustrado, ele sai da religião e começa a se conectar com Deus nas suas madrugadas. Ele disse: no silêncio da noite eu posso escutar aquele que entende e consegue compreender o que eu tenho a falar. Noite Estrelada foi uma obra pintada conversando com Deus. Diante das suas frustrações, é impressionante que ele mesmo busca ajuda para si mesmo. Existem alguns elementos que são muito curiosos nessa obra. E eu quero aqui chamar a sua atenção para ver que cada pincelada do artista existe um propósito. Nada foi feito em vão. Até as volutas que se encontram na obra também têm um significado. Van Gogh, que sai do período pós-impressionista, ele que é um dos grandes pilares da arte moderna, ele traz nas suas volutas sensações e expressa ali toda a conturbação que estava em seus pensamentos. Diante de uma frustração, o artista encontra abrigo, olhando para o céu e contemplando a grandeza, falando com Deus e criando ali uma das obras mais importantes. Os aspirais traz ideia de movimento. E a vila que tinha ali logo embaixo da pintura? A vila que é mostrada na arte foi descoberto que tudo se passava de uma lembrança na memória do artista do vilarejo que ele andava e brincava na sua infância. É impressionante como as pessoas que têm transtornos, que acabam não estando com a saúde mental muito legal, as questões da infância são fundamentais na memória, na lembrança, a questão do afeto. Eu que já tive a oportunidade de trabalhar no sistema prisional, lidando com várias pessoas, esquizofrênicos, psicopatas, pessoas que foram parar atrás das grades. Confesso a vocês que dos 16 presídios que eu passei trabalhando com arte, eu descubro usando as ferramentas da arte que a maioria deles, os transtornos mentais surgiram na infância. Interessante que eles sempre apontam para uma dor, um sofrimento que aconteceu bem ali, no começo da construção do indivíduo. Isso chama muito atenção naquilo que é retratado em suas obras, nas memórias de Vicente Van Gogh. Interessante é que Van Gogh mostra a vila para falar da sua infância, para lembrar na sua memória de tudo que ele viveu quando era apenas uma criança. E essa vila
Ela não existia no cenário ao redor do espaço onde ele estava fazendo tratamento. Ele estava num local que praticamente era deserto, só existia o hospício aonde ele se encontrava. Ele passava a maior parte do tempo no seu quarto pintando e também dando umas voltas no pátio do próprio local. Outra coisa que chama atenção também na obra Noite Estrelada é a árvore de cipreste. Essa árvore que está presente em várias composições de obra de Vicente Van Gogh. O interessante é que essa árvore que tem esse formato, ele escolhe porque é muito parecido com as volutas que se encontram nas suas pinceladas. Você sabe que a madeira cipreste ela é muito usada no Oriente, tanto na época de Cristo no Império Romano, como caixão dos imperadores. Os egípcios também usavam madeira, de cipreste para fazer os sarcófagos, para colocar as múmias ali dentro. Interessante também que essa madeira é a mesma madeira que é relatada na Bíblia, que foi Noé, pegou na mata para construir a arca, para poder salvar a humanidade do dilúvio. Van Gogh, no meio de tanta turbulência, o cara foi capaz até mesmo de cortar a sua orelha e entregar para uma prostituta. Diante de tantas polêmicas na vida de Van Gogh, o quadro Noite Estrelada, sem dúvida, é uma obra fantástica. É interessante que, mesmo com seus problemas psicológicos, ele sempre recorria nas madrugadas a uma conversa íntima e sincera com Deus. Diante disso, a gente pode analisar as nossas vivências. A religiosidade em si fez com que a busca de um jovem querer ser pastor fosse frustrado pelos homens que ensinavam em nome de Deus de que ele não tinha oratória para falar a respeito do próprio Criador. A gente vê que isso é um tabu também nos dias de hoje. Muita gente se sente no direito de dizer o que pode e o que não pode. Se sente no direito de se chamar autoridade na terra. Lembrando que a autoridade é todos aqueles que o buscam. A autoridade de Deus são todos aqueles que são constituídos como filhos, que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Diante disso, o véu foi rasgado. Jesus, ele se fez homem para que a gente pudesse entender como ser humano e como se conectar com o Criador. Diante de qualquer situação, Deus vai inclinar o seu ouvido e vai ouvir o que você tem a dizer. Não há ninguém na terra que possa dizer que você é mais ou menos merecedor deste amor. E qual lição Van Gogh deixa para nós? Diante de qualquer dificuldade, vamos nos conectar com aquele que nos escuta e que pode resolver as nossas aflições. Bom, a gente não sabe ao certo como foi o fim de Van Gogh. Não é comprovado que ele realmente pode ter tirado sua própria vida. Alguns falam que pode ter sido um acidente. Mas, no meio de qualquer indagação, qual a lição que a gente pode levar para a vida? Existe um Deus que nos escuta e que faz de tudo para nos ver bem e feliz. Se o povo que chama a Deus pelo nome se humilhar diante dele, conversar como um bom amigo conversa, com certeza ele vai ouvir o nosso clamor e vai corresponder de acordo com a nossa necessidade, ele vai suprir. E aí, gostou do conteúdo de hoje? Se possível, conheça os outros vídeos que tem aqui embaixo. Curta, comente, que vai ser uma alegria te responder, e se inscreva no canal. Eu te espero até o próximo vídeo. Tchau, tchau!